A paz de Jesus e o amor de Maria estejam no coração de cada um de vocês. Bom, galera, é o seguinte, nós estamos gravando aí mais um vídeo aí que tem uma intenção de ser basicamente um vídeo formativo no dia de hoje, tá? Recentemente eu coloquei uma enquete no Instagram, onde eu coloquei algumas sugestões de temas que pudessem ser abordados em vídeo, né? E lá tinham as sugestões de, por exemplo, dons espirituais, né? Dons carismáticos, dons de santificação, palavra de ciência ou discernimento dos espíritos. E praticamente mais de 97% votou que eu estivesse falando aí, abordando um tema que eu esclarecesse sobre o dom do discernimento dos espíritos. E esse é o real motivo, né, da gravação desse vídeo. Então, baseando aí, dando uma resposta a essa enquete, eu que tenho um canal no YouTube, tenho uma página no Instagram, e tenho por objetivo trazer, né, a evangelização e também trazer formação, trazer instrução, tá certo? Então, hoje nós vamos abordar aí sobre esse tema chamado discernimento dos espíritos. E falando sobre esses dons, ou dom do discernimento, eu também quero dar algumas sugestões, colocar algumas coisas, experiências no dia a dia que a gente tem vivido com esse carisma, tá certo? Carisma esse que é dado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Só que antes da gente poder aí tá começando o nosso bate-papo, né? A nossa instrução, eu não sou detentor de toda a verdade. Tudo aquilo que vai ser falado durante esse vídeo agora é respaldado na palavra de Deus, respaldado em algumas literaturas que eu fui consultar, alguns livros que serviram para mim como instrução. E eu vou indicar aqui para vocês aí esse livro. Eu não sou, por exemplo, aquele tipo de pessoa que usa o conhecimento, mas que não dá as referências que foram buscadas. Porque senão a gente acaba passando aí a impressão de uma falsa sabedoria, como se fosse algo nosso. E na verdade não, é algo que foi aprendido, adquirido aí nos anos, né, de caminhada dentro de grupo de oração, pregando a palavra de Deus, evangelizando, né, sobre a ação do Espírito Santo. E falar sobre o discernimento dos espíritos, falar sobre esse carisma é algo muito importante. Primeiramente, por quê? Porque ele é o protetor de todos os dons carismáticos. É aquele que nos protege sobre o mau uso de todos os outros carismas. E eu gostaria de abordar isso com vocês. E para a gente poder começar, né, eu gostaria que nós rezássemos uma Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Eu peço que você compartilhe esse vídeo para que ele possa atingir o maior número de pessoas. Eu tenho uma página no YouTube, como você já conhece, no Instagram, deixando uma coisa bem clara. Eu não tenho a intenção de obtenção de like, compartilhamento ou coisa desse tipo. A minha intenção aqui é evangelizar, trazer conteúdos. De alguma forma, com pouco conhecimento que eu tenho, fazer essa partilha com vocês. E uma vez fazendo essa partilha, que vocês também possam crescer, tanto no conhecimento como na graça de Deus. Tá? Então vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, para que durante a gravação desse vídeo aí, como vocês estão assistindo, no tempo real, que realmente ela esteja à frente de toda a colocação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Galera, antes de nós entrarmos diretamente na colocação desse vídeo, eu confesso uma coisa para vocês. Já faz semanas que eu venho adiando, esperando uma oportunidade para gravar esse vídeo. Confesso para vocês que a nível psíquico e a nível espiritual, eu tenho enfrentado um certo desafio, um certo combate. É como se algo estivesse tentando me impedir de falar sobre esse carisma. Como se algo estivesse me bloqueando, né? Mas, vamos deixar uma coisa bem clara, a gente também não pode ficar demonizando as coisas, tá? É uma luta contra mim mesmo, tá? Esse é o nosso pior adversário, na verdade, a gente vai ver sobre isso aí nessa reflexão. Eu queria mostrar uma coisa para vocês, que eu tenho aqui nas minhas mãos, né? Essa caixinha. Eu vou abrir ela para que vocês vejam, né? Eu trago aqui dentro dessa caixa, que para mim é uma preciosidade. Eu sou apaixonado por um tema chamado relíquias, né? Sou apaixonado aí pelas relíquias dos santos. Relíquias que são para nossa veneração, né? Para ter uma relíquia dentro de casa ou dentro da própria comunidade é a presença do céu,
aqui na Terra, né? Eu trago aqui comigo 3 relíquias nessa caixa, né? Uma dessas relíquias é presente que eu ganhei aí de um sacerdote, do padre Tiago Henrique, né? Que é também ele na verdade ele tem o apostolado, né? De São Miguel Arcanjo aqui no Brasil. Ele é representante digamos assim, do apostolado da devoção a São Miguel aqui no Brasil, tá? E eu tenho aqui comigo essas relíquias, né? Essa relíquia que você está vendo, onde eu estou mostrando aqui, essa é a relíquia, é a pedra do Monte Gargano, né? Onde São Miguel Arcanjo apareceu, tá? Eu não vou adentrar aqui na história, no contexto histórico, que não é a pauta desse vídeo, e eu tenho também aqui mais 2 relíquias, que vocês podem estar vendo, não sei se dá para ver aí, tem uma aqui que quase saiu, né? Aqui nós temos uma relíquia, uma ex-indumentes do Padre Cremente, tá certo? Eu estou trazendo aqui para vocês. Vou mostrar uma outra, vou colocar mais perto da câmera, né? Essa daqui é uma relíquia dos mártires amigonianos. Na verdade é uma relíquia de 1º grau, tá certo? É um pequeno fragmento dos ossos dos mártires, né, amigonianos. E eu sempre, nas minhas orações, eu trago comigo essas relíquias. Mas aqui nós temos aí a relíquia de São Miguel Arcanjo. A gente vê pelas redes sociais, vídeos, quantos fazem, né, a quaresma de São Miguel e trazem em si a relíquia de São Miguel Arcanjo. E essa relíquia eu coloquei nessa caixa, né? Essa caixa, na verdade, ela foi preparada por mim mesmo, né? Ela foi aveludada por dentro para que eu pudesse colocar as relíquias aí. É por causa da luz, não tá dando para ver acho que direito, tá certo? Então tô mostrando aqui para vocês aí nesse vídeo. Quem sabe um dia aí eu possa estar abordando um tema sobre relíquias. Galera, para a gente poder começar, vamos lá. Eu estou usando aqui a Palavra de Deus, estou usando aqui a Bíblia Ave Maria, tá? E eu gostaria de ler um trecho com vocês. Onde São Paulo, ele escreve a comunidade de Coríntios, né? E ele no capítulo 12, ele vai nos trazer aí algumas reflexões, onde nós vamos adentrar. A comunidade de Corinto, pegando o seu contexto histórico, é uma comunidade de muitas pessoas batizadas, vivenciadas no batismo no Espírito Santo, uma comunidade totalmente carismática, embora fosse uma comunidade que vivia muitas, mas muitas adversidades. E eu gostaria de pegar com vocês aqui o capítulo 12 da primeira carta de Coríntios, no versículo 1. Então presta bem atenção. Se você tiver a sua Bíblia aí, você vai acompanhar comigo. Diz bem assim: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Então, uma das primeiras coisas que eu quero deixar claro, quando Paulo escreve essa carta, no capítulo 12, quando ele se refere aos dons carismáticos, ele já diz que não é da vontade de Deus que a gente fique na ignorância. Então, a vontade de Deus para nós é que nós mergulhemos no aprofundamento e no conhecimento do uso carismático. É vontade de Deus que nós aprendamos sobre os carismas. É vontade de Deus e da igreja, porque se é vontade de Deus, é vontade da igreja, é vontade da igreja, é vontade de Deus, que nós nos aprofundemos. E infelizmente hoje nós vivemos uma realidade onde as pessoas não querem passar por formação. As pessoas não querem ser instruídas. As pessoas, elas acham que, uma vez batizadas no Espírito Santo, elas não precisam do conhecimento para aprender mais e mais e assim poder melhor servir, tanto na comunidade como no grupo de oração. Então aqui Paulo já deixa bem claro. E lá no versículo 4, Paulo ele coloca uma lista de dons carismáticos. Só que vamos deixar uma coisa clara. A comunidade de Corinto, embora uma comunidade carismática, esses carismas que o Espírito Santo, né, através da carta de Paulo, ele vai falar, esses carismas, eles são dons espirituais. Eles não são dons naturais, não são os dons de santificação, como a gente conhece, né, que é o dom da piedade, o dom do conselho, o temor de Deus, entendimento, ciência. Aqui nós estamos falando de carisma. Carisma, que quer dizer caris, dom gratuito de Deus. E esses dons, eles se manifestam a partir de uma experiência com a efusão do Espírito Santo. E isso é a base da renovação carismática católica. A renovação carismática católica, que é esse movimento pentecostal dentro da igreja, na verdade, ele não tem um fundador, ele foi fundado pelo próprio Espírito Santo,
né? Quem é da renovação carismática conhece seu contexto histórico. E aqui, a renovação assim em si, até bom a gente ressaltar, é um dos movimentos que mais tem essa vivência carismática, desse uso desses carismas que Paulo fala. Olha o que diz aqui no versículo 4. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios, eles são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Olha o que ele vai dizer do versículo 7 em diante até o versículo 11. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria. Ao outro, uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito. A outro, a fé. Aqui está falando da fé carismática, aquela fé de ousadia. Pelo mesmo Espírito, a outro, a graça de curar doenças. No mesmo Espírito, a outro, o dom de milagres, dom de profecia. E a outro, o discernimento. Vamos ver aqui como diz a palavra, discernimento dos espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui esses dons, repartindo conforme lhe apraz, ou seja, conforme é a vontade de Deus. Aqui eu gostaria de deixar claro que nós estamos falando especificamente sobre um único carisma, discernimento. A palavra discernimento é aquilo que vai no cerne, aquilo que vai no meio, aquilo que vai lá na raiz do problema, ou aquilo que vai lá no centro de tudo. Só que quando nós falamos em discernir, se nós procurarmos em dicionários, né, o significado da palavra discernir, discernir é separar, né? É você separar e julgar as coisas. Por exemplo, aqui a palavra de Deus está dizendo sobre o discernimento dos espíritos. Você vai perceber que ela está no plural. Nós temos a capacidade, por obra do Espírito Santo, por iluminação do Espírito Santo, de discernir o Espírito. E quais são os espíritos que existem? Preste atenção nisso. O espírito humano. O que é o espírito humano? A nossa alma, a nossa vontade. Discernimento dos espíritos, que nos ensina a discernir quem somos nós. Existe o Espírito Santo e existe o espírito do maligno, né? Que na verdade não se deve ter uma preocupação exagerada sobre a ação do demônio. Quando o Espírito Santo dá a uma pessoa a capacidade do discernimento, o que é discernimento? É a capacidade de fazer a distinção, de distinguir o que é espírito humano, o que é o Espírito Santo e o que é o espírito diabólico, aquilo que é demoníaco. E essa capacidade de discernir, ela é dada como que uma intuição dada pelo Espírito Santo. E isso vai se fortalecendo a cada dia que nós vamos fazendo o exercício desse carisma. Só que olha que, veja bem, o discernimento, embora ele seja um dom carismático que vem pela iluminação do Espírito Santo, ele também tem como base o conhecimento natural, aonde a gente tem que buscar conhecimento, aprofundamento. Quanto mais eu conheço, mais o Espírito Santo pode me dar a capacidade de fazer discernimento, de fazer o julgamento, de saber separar o que é a ação de Deus, o que é a ação do demônio, o que é da minha vontade. Tá? Então é isso, seria o resumo do que é o discernimento. É você saber separar as três ações. Nós sabemos que por mais batizados no Espírito Santo que sejamos, que a vontade de Deus opera em nós, nós temos que discernir que nós temos também vontade humana. E quando a gente para fazer um discernimento, por exemplo, a gente olhar para nós e a gente entender que nós temos vontades. Perceber que nós temos também uma inclinação a querer fazer coisas. Eu, por exemplo, sempre que eu tenho algo, ou tenho uma vontade de fazer algo, que aparentemente parece ser a vontade de Deus, eu paro para fazer o discernimento. Eu pergunto para Deus. E eu sinto em meu coração quando é a minha vontade, a vontade de Deus, ou uma coisa diabólica. Eu vou dar alguns exemplos aqui para ficar muito claro do discernimento, tá? Antes da gente dar sequência, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Existe esse livro aqui que eu vou mostrar para vocês,
que se chama Dons Espirituais de Serviços, né? Luciano do Amaral, da Edições Loyola. Esse daqui é um livro que fala de forma bem resumida sobre os carismas, mas que ensina na prática como fazer o uso. Existe um outro livro que também é uma fonte de pesquisa, de estudo. Eu acredito que esta coleção nem se vende mais. Pode ser que você encontre isso em algum sebo, né? Esses lugares que vendem livros usados. É uma coleção chamada Coleção Novo Pentecoste, que é esse livro aqui, tá? Então vocês vão ver aqui, ó, Carisma, Ciência e Espírito. Então esse livro aqui, ele fala muito sobre a capacidade do discernimento, tá? Esse livro aqui, na verdade, para mim, eu considero isso aqui uma relíquia, né? Muitas pessoas têm essa coleção desses livros mais antigos, nos inícios da renovação carismática, os pioneiros aí, com certeza absorveram conteúdos desse material aqui. E tem um outro livro que também nos ajuda a usar os carismas, só que aqui não fala sobre o dom do discernimento, mas que nos ajuda também a aprender, que é esse daqui. Palavra de Ciência, um Dom Carismático, do padre Robert de Grandes. Para quem não sabe, a renovação carismática do Brasil, hoje, ela sabe usar os carismas, sabe usar os dons, por conta do primeiro congresso pregado na renovação carismática no Brasil pelo padre Robert de Grandes, que foi um grande sacerdote, hoje já é falecido, que ele tinha o dom de milagres, né? E ele aplicava aprofundamentos e oficinas de carismas. Galera, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Algumas coisas que eu vivi particularmente, né? Eu me lembro uma vez, alguns anos atrás, eu não vou me prender a datas, tá? Não vou me prender, digamos assim, a ano, com quem foi, onde foi, e coisa assim. Eu vou contar o fato em si para você poder entender. Eu acredito que às vezes usando testemunhos vai te ajudar a uma compreensão maior, tá certo? Eu vou dar um exemplo assim para vocês. Eu me lembro certa vez, onde eu estava pregando a palavra de Deus, que era um grupo de oração, né? E era de uma outra cidade, de uma outra realidade, de um outro contexto, de uma outra diocese. E eu me lembro que lá tinha uma jovem, né? Uma adolescente, na verdade. Ela deveria ter mais ou menos aí os seus 12, 13 anos de idade. Quando eu acabei a minha pregação, né? Tinha acabado de fazer uma evangelização ali, chegaram para mim duas pessoas e falaram assim: Marcelo, nós temos uma jovem aqui, uma adolescente, que a mãe dela necessita urgente que alguém ore por essa adolescente. E eu perguntei, mas o que está acontecendo? Né? E essa pessoa falou para mim assim: Marcelo, olha só, veja bem. Essa menina, ela fica endemoniada, não se assuste com o termo que eu estou usando, né? Ela fica endemoniada e mais ou menos, aí 4 homens não conseguem segurá-la, né? E eu pedi que trouxessem a menina para que eu pudesse conhecer, conversar e orar por ela, tá? E quando nós começamos a orar, automaticamente eu já percebi na própria conversa ali com aquela adolescente que ela revelava, ela transparecia muita carência afetiva. Muita carência afetiva. Eu percebi que quando ela tocava em alguns assuntos relacionados ao pai, à mãe, ela se emocionava. E houve um determinado momento que eu perguntei a ela se eu podia orar por ela, né? Eu coloquei as mãos sobre essa menina, no ombro dela, chamei um intercessor para que ele pudesse me acompanhar em oração, e nós começamos a orar por essa menina. Num determinado momento da oração, essa menina ela começa como que gritar, né? Ela começa a ter um surto, ela começa a ter uma histeria, começou a gritar, tal. Algumas pessoas que estavam perto ali, elas já começaram a orar, interceder, porque elas perceberam que a menina começou a fazer muito barulho, e automaticamente eu ouvi alguns intercessores, algumas pessoas orando, já fazendo oração de libertação pela menina. Só que qual que é a postura de alguém que quer agir no espírito? Qual que é a postura de alguém que quer agir com sabedoria? Buscar o discernimento. Não ir simplesmente já ir orando, expulsando demônios ou coisa do tipo. Não. Eu parei e eu escutei Deus. Eu parei naquele momento e olhei para aquela menina e eu comecei a buscar o discernimento.
E eu percebi que, na verdade, não havia demônio algum ali. Na verdade, era simplesmente uma menina carente, querendo atenção. Querendo atenção. E por isso ela começou a gritar. Ela parecia uma menina endemoniada, ela começou a ficar agressiva, batia em todo mundo e tal. E houve um determinado momento que eu simplesmente abracei ela. E naquele momento, por palavra de ciência, o Espírito Santo me mostrou, né, em uma visualização, uma imagem do pai batendo nela. E quando eu abracei essa menina, eu comecei a pedir perdão para ela como se fosse o pai dela. Quanto mais eu pedia perdão, mais ela gritava. E naquele momento eu percebi que Deus começou um processo de cura interior naquela adolescente. Automaticamente, ela foi se acalmando, se acalmando, e ela voltou ao seu estado normal. E a partir daquele dia, eu tenho conhecimento de que ela nunca mais teve aqueles surtos, né? Mas aí que tá. Qual que é o ponto X desta colocação, deste exemplo que eu estou dando para você? De que quando se usa o dom do discernimento, você não comete falhas, exageros. De uma menina que começa a gritar, começa a se debater, e de repente, automaticamente, todo mundo fica alvoroçado, sem buscar o discernimento do que está acontecendo, do que está animando aquela situação. E você acaba ali orando por libertação, expulsando o demônio, sendo que não tem demônio nenhum ali. Né? Deixando uma coisa bem clara. Para orar por libertação de alguém, de uma pessoa, primeiro, libertação. Que o servo, ele seja um servo ministeriado. Claro que a palavra de Deus diz, né? Os sinais que acompanharão aqueles que crerem expulsarão demônios em meu nome. Então, ou seja, não é um ministério restrito a um grupo de pessoas, a um círculo de pessoas. Mas a pessoa que ora por alguém, carismaticamente, ela tem que ser uma pessoa que passa por formação. Uma pessoa que tem formação, ela tem bagagem, ela tem instrução para ela não cometer falhas ou exageros até mesmo. E deixando claro, oração de expulsão ao mal, né, que a oração a gente chama de exorcismo, somente um sacerdote delegado pela igreja pode fazê-lo. Nenhum leigo pode fazer exorcismo. Tá? Nós oramos, direcionamos a nossa oração a Deus. E quem faz a libertação é a Deus. Orar por libertação, por cura, qualquer pessoa pode. Mas de preferência, claro, alguém que tenha a instrução do ministério para poder executar esse tipo de oração. Esse fato que aconteceu já tem alguns anos, né? E essa menina, graças a Deus, hoje ela está totalmente bem. Mas por um outro lado, eu vou te dar uma outra situação. Eu me lembro, isso daqui é uma coisa mais do dia a dia, tá? Eu me lembro uma vez que eu estava dentro de uma empresa trabalhando e houve um determinado momento que havia uma pessoa ali dentro, um líder, né? Que esse líder, ele tinha o hábito de falar palavrões, de falar mentiras, levantar calúnias, uma pessoa que gostava de causar intriga entre as pessoas, né? E eu me lembro que ele chegou para mim falando mal de uma pessoa, né? Olha a situação. Um líder falando mal de uma pessoa, e aquela pessoa não tinha falado nada, né? Aquela pessoa que vai minando, fazendo fofoca, levantando mentiras para causar uma discórdia no ambiente de trabalho. E houve um determinado momento que eu fiquei um pouco irado, né, com o comentário feito. E, claro, a gente é humano, né? A gente já pensa em xingar, querer retrucar, brigar ou coisa assim. Naquele momento que eu fui tomado daquela emoção, aquele sentimento ruim de querer xingar, brigar por causa de uma fofoca, de uma mentira ou de uma calúnia, eu, sinceramente, me senti com raiva ali naquela hora, porque a gente é humano, a gente tem sentimentos. Mas automaticamente, quando fechei os olhos, o Espírito Santo me deu um discernimento. Qual foi o discernimento que o Espírito Santo me deu? Eu tive uma intuição, que foi colocada pelo Espírito Santo dentro do meu coração, aonde me veio a seguinte colocação: Marcelo, não entra no jogo. É o mal se servindo dessa pessoa para causar a discórdia. Então eu percebi que por detrás daquelas provocações, por causa daquelas fofocas, aquelas intrigas, o leve trás, eu senti que havia algo espiritual, maligno, movimentando aquela situação. Mas aí que tá. Para você ter essa capacidade de, dentro da situação,
fazer o discernimento, você tem que levar uma vida segundo o Espírito. Você tem que ser uma pessoa que depende inteiramente do Espírito Santo. Onde tudo que você vai fazer, até mesmo aquilo que você está sentindo, o que está te animando, a própria palavra diz, examinai para saber se o Espírito vem de Deus. Eu estou sentindo raiva, mas por que eu estou sentindo raiva? Eu estou sendo animado por essa raiva, por quê? Minha vontade humana? É o demônio me tentando? O Espírito Santo não vai me fazer sentir raiva de nada, né? Nós temos que ter discernimento. O discernimento nos ajuda a cometer certos equívocos, né? O discernimento, por exemplo, de não usar os dons de forma errada. Vou dar um exemplo assim para vocês. Nós sabemos que o dom carismático da palavra de ciência, ele é um dom que, basicamente, ele faz o diagnóstico, ele busca a raiz de uma situação. E quando nós pegamos essa raiz e trazemos ela sobre a luz do Espírito Santo, Deus opera com curas e milagres, né? E eu me lembro uma vez que eu estava orando, isso muitos anos atrás, acho que foi lá para os anos 2000 mais ou menos, eu estava rezando por um rapaz que ele tinha enxaqueca constante. E ele falava que tinha muita dor de cabeça, que ele já tinha passado no neurologista, já tinha procurado os médicos e tal. E a única coisa que ele não tinha procurado ainda era a oração. Que alguém orasse por ele. E num determinado momento que eu coloquei a mão sobre o ombro dele para poder orar, pedir a sua cura, não que ele fosse ser curado, mas pedir, né, fazer o papel de intercessor, o Espírito Santo me deu uma palavra de ciência. E que palavra foi essa? A palavra, por exemplo, adultério. Então o Espírito Santo estava me mostrando, por uma palavra de ciência, que a raiz desta enxaqueca estava correlacionada ao adultério que ele vivia. Só que nós temos que ter o discernimento. Eu poderia muito bem, uma pessoa sem discernimento, o que ela faria? Olharia para a pessoa e falaria assim, viu, você está em adultério? Você está adulterando a sua esposa? Olha, mesmo que a pessoa negasse, você poderia falar, não, mas o Espírito Santo está me falando, está me mostrando, olha, você está em adultério. Não é assim que funciona. Quando nós usamos o discernimento dos espíritos, o Senhor deu a palavra adultério, agora Senhor, o que eu faço com essa palavra? Qual que é a palavra de sabedoria que o Senhor me dá? E naquele momento eu comecei um diálogo com ele após a oração e perguntei para ele, com discernimento e com caridade, não julgamento. Perguntei para ele assim, meu querido, como está o seu relacionamento com a sua esposa? Automaticamente, eu dei uma porta de entrada para ele começar a falar do seu matrimônio. E aí, no próprio diálogo, ele acabou revelando que ele estava vivendo uma vida de adultério. E com palavra de sabedoria, o Senhor me orientou a pedir a ele que rompesse com esse adultério, procurasse um sacerdote, recebesse o sacramento da reconciliação, porque ele seria curado. E ele assim o fez. E ele realmente foi curado daquela enxaqueca, nunca mais teve dor de cabeça. Hoje ele vive um matrimônio santo, graças a Deus. Mas eu estou dando situações para você poder entender o que é o discernimento. O discernimento ele nos priva de fazer coisas erradas, de falar no momento errado ou coisa do gênero, né? Eu me lembro uma vez que dentro da minha casa mesmo, né, antes de eu casar, eu morava com meus pais, e eu me lembro que, olha só que interessante, eu orava muito dentro de casa. Orava por libertação, passava horas no quarto rezando, né? Eu me lembro um dia que eu cheguei e eu sabia que a minha família, meu pai, por exemplo, já tinha ido procurar consultas com espíritas ou coisa desse tipo, né? Existia uma mulher chamada Maria Fernanda, se eu não me engano o nome dela, no bairro Vila Angélica, aqui em Sorocaba, que ela era do centro espírita. E eu me lembro que um dia eu estava orando, né, orando a Deus, e em palavra de ciência, né, eu estava orando pela libertação da minha casa, da minha família, o Espírito Santo me deu uma luz de que dentro da minha casa havia alguns papéis, e esses papéis eram guias provindas do Espiritismo. Não sei o porquê, mas me veio isso no coração. E eu me lembro que eu perguntei, né, dentro de casa, para minha mãe, se lá dentro de casa havia algum guia, algum papel, alguma coisa, objetos trazidos deste lugar.
E eu me lembro que tinha uma prateleira na cozinha, né, onde ficava algumas formas de bolo, uma batedeira, tal. E eu me lembro que eu olhei para uma batedeira. E tem aquela bacia, né, que você bate ali a massa do bolo. E quando eu olhei para ela, o Espírito Santo me deu um discernimento. Que discernimento? Os guias estão ali. E eu falei para minha mãe, falei assim, mãe, olha, os guias estão lá dentro. Quando nós tiramos aquela bacia lá de cima, realmente, os guias, né? Meu pai tinha buscado guias naquela época, acho que na ocasião, se eu não me engano, para procurar emprego, para conseguir serviço. Eram papéis assinalados por essa espírita e eles estavam lá. E o Senhor pediu que aquilo fosse destruído, para que a libertação entrasse na minha casa. Então, estou dando um exemplo para você de ação do Espírito Santo com palavra de ciência e o dom do discernimento dos Espíritos. Amém? O dom do discernimento, ele te dá a capacidade intelectual e espiritual de quando você chega em um determinado suposto lugar, de você perceber o estado espiritual daquele lugar. De você sentir qual é a animação espiritual. Se aquilo é do humano, se aquilo é demoníaco, se aquilo é o próprio Espírito Santo agindo, você sente. E essa capacidade, quanto mais você usa o discernimento, quanto mais em prática, quanto mais você consulta a Deus, você depende do Espírito Santo, esse dom ele vai como que afinando em você. Afinando em que sentido? Ele vai sendo lapidado. Chega um certo momento que você vai atingir uma maturidade, uma sensibilidade de que quando você olha, quando você escuta, quando você vê, você sente o que é de Deus e o que não é. Só que nós temos que ter essa docilidade, de ter esse rendimento, de se render ao Espírito Santo e falar, Senhor, usa-me conforme sua vontade. E eu vou dizer uma coisa para você. A vontade de Deus sempre prevalece. Eu sempre costumo dizer que o discernimento dos Espíritos, ele nos ajuda proteger, ele protege-nos do mau uso dos outros carismas, como palavra de ciência, palavra de sabedoria, tal. Eu me lembro, né, quando eu comecei na renovação carismática católica, eu fiz a minha experiência de oração, fiz o meu aprofundamento de dons, o reavivamento, né, tive a experiência com o repouso no Espírito, fui curado muito interiormente e necessito ser curado mais e mais ainda. Mas eu me lembro que eu tive um contato muito grande, né, com o chamado dom da profecia. Dom da profecia. E quando eu entendi, né, que Deus falava com a gente, que Deus mostrava, que Deus se revelava a nós pelos carismas, eu comecei a buscar literaturas, eu lia constantemente. Foi aí que nasceu em mim a vontade de ler. Eu não gostava de ler. E caiu nas minhas mãos um livro chamado O Dom da Profecia, do padre Robert de Grandes, que é um livro onde é o livro que ele usa para fazer, usava, né, no caso ele já é falecido, para fazer seminários de escuta, de como usar o dom da profecia. E foi esse livro que me ajudou a aprender a ouvir Deus dentro do meu coração. Esse carisma, que é o dom da profecia. E eu me lembro que Deus falava coisas grandiosas. E nesse livro tem alguns exemplos, né, de quando é Deus falando, quando é a nossa mente humana e quando é o demônio. Exemplo. Vamos imaginar, tá, gente? Comigo não aconteceu isso, mas eu vou só imaginar uma seguinte situação. Vamos imaginar que você esteja no âmbito de oração, há aquele momento de oração em línguas intensa, é o chamado ciclo carismático, e num suposto momento se faz aquele silêncio para escutar Deus. E de repente alguém coloca uma palavra de profecia desta forma: eu estou no meio de vós e alerto-vos, não estou presente na Eucaristia. Por exemplo, você está dentro da Igreja Católica, o ápice da fé católica é a Eucaristia, e você escuta uma profecia como essa. Automaticamente, você já entende que isso não é uma profecia, mas que é uma profecia inspirada pelo maligno, que ele não quer que nós acreditemos em Jesus Eucarístico. Então você tem o quê? O discernimento de que aquela profecia não é de Deus. Exemplo. Como que eu sei que Jesus está na Eucaristia? Pelos ensinamentos da igreja, pela fé na igreja, pela fé na doutrina dos apóstolos, tudo aquilo que foi me passado catequeticamente. Quanto mais eu conheço a igreja, deixando uma coisa bem claro, qualquer coisa que seja, que vá contra a igreja,
você já sabe que não é de Deus. Porque nós sabemos que a igreja ela é assistida pelo Espírito Santo através do sumo pontífice, que é o nosso Papa. Hoje Papa Francisco, né? Sucessor dos apóstolos. E nós sabemos que Jesus confiou o seu Espírito Santo à mãe igreja. Eu sempre penso comigo o seguinte, eu prefiro errar com a igreja do que tentar acertar sozinho. Qualquer revelação, qualquer discernimento que vai contra o magistério da igreja, a tradição da igreja ou a palavra de Deus, não deve ser aceito como sendo algo de Deus. Então isso nos ajuda a fazer o discernimento. Esse dom, esse carisma, ele é muito sério, gente. Nós precisamos pedir a Deus sempre a graça do discernimento. Sempre a graça. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um outro discernimento, né? Eu venho de uma família que, se nós pararmos para analisar, é uma família, principalmente na linhagem do meu avô, né? Geneticamente, a árvore genealógica, que vem de ocultismo, né? Eu tive um bisavô, por exemplo, que é o pai do meu avô, que gostava muito de coisas ocultas. E eu percebi que na minha família, por exemplo, muitas coisas estavam relacionadas ao ocultismo. E aí, o que me ajuda a discernir o que é e o que não é? A ação do Espírito Santo em mim. Eu me lembro uma vez, só para vocês terem uma ideia, a minha mãe, por exemplo, ela não está aqui no vídeo agora, mas ela pode testemunhar isso. Dentro da casa dela, chegou a aparecer até um boneco de voodoo, né, com agulhas. Esse boneco de voodoo. Um boneco que provavelmente vem de um trabalho de ocultismo. Esse trabalho de ocultismo deve ter sido feito em algum lugar. E o objeto se materializou dentro da minha casa. Eu sei que é difícil entender isso. É mistério, né? É o mundo sobrenatural dos anjos decaídos. Mas esse objeto se materializou. E como nós somos pessoas de caminhada, de oração, esse objeto apareceu. E esse objeto nós oramos e botamos fogo nele, né? Porque nós sabemos que tudo aquilo que é do ocultismo não provém de Deus. Nós sabemos que provém de quem? Nada mais do que do inimigo. Nós não sabíamos a intenção do boneco, mas ele foi encontrado dentro de casa. Eu sei que eu estou falando de coisas muito sérias e de coisas que, para alguns, né? Não, eu não acredito nesse tipo de coisa. Você tem essa liberdade, você não é obrigado a acreditar. Mas eu tenho ali, né, testemunhas que viram isso. Né? Minha mãe é uma delas. Uma pessoa que preza muito pela verdade, não gosta de mentiras. Mas esse acontecimento, ele teve. E nessa hora você precisa ter o quê? Discernimento para lidar com a situação. Vamos imaginar que você, por exemplo, está dentro do seu trabalho. E você percebeu um clima de discórdia no ar. E aí você para fazer o discernimento. O que é o discernimento? Por que está esse peso de discórdia? Será que isso vem da natureza humana? Será que isso é diabólico? Será que isso é o Espírito Santo? Aí você faz o discernimento. Até dentro da sua família. Às vezes você vê o comportamento de alguém. O que está animando essa situação? Dentro da tua casa, por exemplo, vamos imaginar assim. Muita gritaria, muita briga, muita discórdia, palavrão. A pessoa que é guiada no Espírito, ela se silencia. E ela busca o discernimento para saber o que está animando aquilo. O que está animando? Ou seja, o que está por trás? O que está usando das pessoas para causar aquelas brigas, discórdia, palavrões, nomes de maldição, né? Palavras malditas. E aí você percebe, claro, o ser humano ele age por livre-arbítrio, mas você percebe que por trás de toda aquela discórdia, aquelas brigas, rivalidades, existe uma voz tentadora. Uma voz que manipula. E que voz é essa? É a antiga serpente, aquela que falou com Eva e com Adão. A gente sabe que, deixando uma coisa bem clara, Deus ele não manda ninguém para o inferno, cada um vai com as próprias pernas. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. O diabo ele não tem o poder de te fazer pecar, mas ele te sugestiona, ele te tenta. E você cai se você quiser. Vai dizer a própria palavra de Deus,
né, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que não vos sobreveio tentação alguma que trapasse as vossas forças. Junto com a tentação, Deus vos dará meio de suportar e sairdes dela. Todas as vezes que a gente diz, mas eu fui fraco, isso e aquilo, eu estou dizendo que Deus é mentiroso. Mas eu não consigo ser... Não, você consegue. Dependa do Espírito Santo. Olha que interessante. Quando nós levamos, como que a gente faz o discernimento de uma pessoa que leva a vida segundo o Espírito? Eu vou pegar aqui com vocês a carta de São Paulo aos Gálatas. E eu gostaria que vocês entendessem ela. Vamos lá pegar comigo, tá? Deixa eu só achar aqui, pessoal. 2 Coríntios, Gálatas, no capítulo 5. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. No capítulo 5, versículo 16. Estou usando aqui a minha Bíblia. Olha o que diz. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Ora, as obras da carne são estas. Olha Paulo dizendo. Quais são as obras da carne? Gente, presta atenção, não é a obra do diabo, não, é a obra da carne. Olha o que diz. Fornicação, superstição, inimizades, brigas, ciúme, ódio, ambição, discórdia, partidos, inveja, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. E olha o que Paulo diz. Dessas coisas eu vos previno, como já vos preveni. Os que praticarem não herdarão o reino de Deus. Daí ele continua. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz. Gente, paz é um fruto do Espírito Santo. Paciência, fruto do Espírito Santo. Mas Marcelo, eu não tenho paciência, eu sou uma pessoa muito estressada ou estressada, eu grito, eu falo porque, eu tenho direito de ser estressado. Não, você não tem esse direito se você leva uma vida segundo o Espírito Santo. Uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela vive segundo o Espírito. Ela faz a vontade de Deus. É uma luta contra a nossa carne. E olha o que diz aqui ainda. Afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança, contra essas coisas não há lei. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne, as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Presta atenção. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Se vivemos pelo Espírito. Meu querido, somos chamados a viver a vida no Espírito. Não basta simplesmente ser batizado no Espírito Santo. Eu vou dar um outro exemplo para vocês de discernimento, que conforme eu vou conversando, eu vou ser sincero com vocês, eu não preparei essa explicação. Eu estou falando aleatoriamente, baseado nas experiências do dia a dia. Mas eu me lembro uma vez, onde uma pessoa supostamente estaria endemoniada, né? Me chamaram uma vez um dia na Capela do Santíssimo para rezar por alguém. E nós sabemos que o mal, o maligno, baseado nas experiências que são colocadas em literaturas por padres, né? Exorcistas, por exemplo. Vou dar um exemplo aí de um grande homem de Deus que também já é falecido, Dom Gabriel Amart, Padre Rufus, né? Frei Elias Vela, que tem vários livros escritos. Existe um livro que é o chamado Exorcista Conta-nos, do Dom Gabriel Amart, e ele relata isso. Ele fala que o mal, as pessoas possessas, elas têm aversões a objetos sagrados, coisas bentas, né? Água benta, crucifixo, imagem de Nossa Senhora ou algo do gênero. E eu me lembro que uma vez a menina me chamaram lá na capela que alguém estaria possuído, né? E eu me lembro que eu precisava buscar um discernimento para aquilo. E eu achei interessante uma coisa que aconteceu ali. Eu vi uma garrafinha de água, que estava com uma pessoa, mas era uma garrafa de água comum, uma água que não tinha sido abençoada por um sacerdote. E eu aspergi aquela água sobre a pessoa, para ver qual era a reação dela. E eu me lembro que a reação dela foi uma reação violenta. E gritava, não, essa água é benta, isso está me queimando. E tinha reações como se fosse uma pessoa endemoniada.
E ali eu pude fazer um discernimento. Não tinha demônio nenhum. Porque aquela água não era benta. Aquela água não era abençoada. E automaticamente eu cheguei perto daquela pessoa, estavam segurando ela, e falei no ouvido dela. Falei, olha, claro que com caridade, né? Meio difícil nessa situação falar com caridade, mas eu falei, pode parar com esse barulho todo, eu sei que não tem demônio nenhum aqui. E a pessoa parou na hora, a pessoa ficou, no mesmo momento que aquela pessoa que estava agitada, agredindo, rosnando, a pessoa parou. Depois nós fizemos um momento de oração por cura interior para essa pessoa, tentando entender o que estava acontecendo. Mas o que eu achei interessante aqui, só relatando, ao jogar a água, uma água normal, a água da torneira, a pessoa teve uma reação como se estivesse tendo uma reação de água benta. E qual que é o discernimento que eu fiz ali? Que não tinha nada. Como que ela vai ter a versão de uma água que não foi nem abençoada por um sacerdote? Tá dando para você entender o que é o discernimento? É você testar o espírito, testar aquilo que anima, testar a situação em si. As pessoas às vezes falam para mim, Marcelo, falam assim para mim, Marcelo, a gente percebe que você é uma pessoa muito observadora, você fica com o olhar parado, olhando, como se você estivesse analisando. E às vezes realmente é isso. Eu analiso, eu busco discernimento das coisas. Eu estou dentro de um âmbito, eu fico buscando entender o que está animando aquele lugar, o que está animando aquela comunidade. E às vezes nós até nos assustamos. Porque Deus ele vai mostrando, né, pelo discernimento, essa capacidade espiritual de perceber aonde é a vontade humana, aonde é o espírito humano atuando, aonde é o Espírito Santo e aonde é o espírito demoníaco. Tá dando para você entender? Esse vídeo tá somente aqui para esclarecer isso. Como que eu sei que uma palavra de ciência é palavra de ciência? Como que eu sei que uma profecia é profecia? Então, amados, peçamos ao Senhor que nos dê esse espírito. Às vezes existem pessoas que elas têm dificuldade de discernir. Mas deixa eu deixar uma coisa bem clara. Comece a estudar. Comece a ir nas formações que o movimento te dá. Seja da Ofensiva Nacional, seja um grupo de perseverança. Quanto mais conhecimento se tem, mais o Espírito Santo vai poder te usar na capacidade de discernir. Conheça a sua igreja. O que é magistério? O que é doutrina? O que é a palavra de Deus? Você está correndo atrás de conhecimento. E o Espírito Santo ele vai atuar no conhecimento. E é baseado no seu conhecimento, vai te fazer aquela pessoa que, por obra do Espírito Santo, você tem a capacidade de separar as coisas e discernir qual é a vontade de Deus. Amém? Eu espero que esse vídeo, já vai fazer 47 minutos que eu estou gravando esse vídeo, eu não quero que ele seja extenso. Mas eu estou colocando aqui situações e eu gostaria de sugerir mais uma vez, se você puder, da Edições Loyola, esse livro aqui, vou recomendar para vocês. Dons Espirituais de Serviço, Luciano do Amaral. E aqui, inclusive, deixa eu pegar aqui a página para vocês verem, onde ele fala sobre o dom do discernimento. Na página 39, deixa eu só mostrar aqui para vocês rapidamente. Olha só. Aqui ele fala sobre o dom do discernimento dos espíritos, né? E aqui tem uma explicação sobre o que é o dom do discernimento. Olha só. Critérios para saber se estamos abertos ao dom, condições para uma vida cristã, discernimento pessoal e comunitário, como se abrir o dom do discernimento, discernimento dos espíritos como protetor da vida carismática. Esses aqui são os tópicos, tá? E como ele funciona, né? Daí tem todos os carismas, palavra de ciência, palavra de sabedoria. É um livro que para quem quer realmente conhecer e aprender a usar os carismas é excelente. Para aqueles que são do Ministério de Cura, de Oração por Cura e Libertação, eu indicaria esse livro aqui, tá? Palavra de Ciência, um Dom Carismático. O padre Robert de Grandes, o que é interessante nos ensinamentos dele é que ele usa exemplos, né? Ele não somente passa o ensinamento, mas ele usa ele usa analogia, né? Ele usa episódios, acontecimentos, para mostrar como que o dom se manifestou. E aí fica fácil a sua interpretação. Fica fácil como entender aquilo que ele está colocando. Eu vou ser muito sincero em falar uma coisa para vocês. Eu sou um discípulo do padre Robert de Grandes. Eu tenho todos os livros dele. Todos, né? Eu fiz questão de comprar. Quando eu tive conhecimento de que ele foi os livros do padre Robert de Grandes, foi os livros cabeceiras do início da renovação carismática no Brasil,
foi muito divulgado na época. Hoje, vou ser muito sincero, é muito difícil você ver livros do padre Robert de Grandes. Mas claro, se você procurar na internet, sebos, você vai encontrar muita literatura. Então serve aqui um indicativo, né? Estou te dando uma seta de direção que você vai buscar esses livros e você vai buscar conhecimento. Tem o livro de Cura entre Gerações, né? Ministério de Cura para Leigos e tal. Cura pela Missa, por exemplo, pelos sacramentos. São livros excepcionais. De verdade, de coração partilho isso com vocês. E agora eu vou finalizar esse vídeo, meu querido. Finalizar, espero que você tenha entendido, tá? A minha intenção aqui é trazer uma reflexão formativa desse dom do Espírito Santo, essa capacidade que nos dá de discernir, de fazer julgamento das coisas, tá? Eu queria, nesse momento, pedir uma coisa para você. Seja dependente do Espírito Santo. A vida no Espírito, o discernimento para você saber se você realmente está sendo animado pelo Espírito, veja se você tem gosto pelas coisas de Deus. O batismo no Espírito, ele te dá gosto pela oração, gosto pelo rosário, pela Santa Missa e Eucaristia. Ele te dá gosto pela palavra de Deus. Parece que quando você tem a experiência do batismo no Espírito Santo, você quer devorar a palavra de Deus, você tem sede, 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 sede. E quando isso não acontece, questione-se. Que vida é essa no Espírito que eu quero? Eu, por exemplo, tive a minha experiência do batismo no Espírito Santo dentro de uma casa, onde havia mais ou menos ali em torno de 6, 7 pessoas. Me lembro cada um que estava lá. Alguns já são falecidos, alguns acabaram indo para outras denominações. Mas ali, né, eu fiz a minha experiência do batismo no Espírito Santo, orei em línguas pela primeira vez. Eu tive contato com os carismas pela primeira vez. Eu digo uma coisa para você, quando eu saí daquele lugar, daquela casa, eu tinha sede. Eu queria ler todos os livros, eu queria ler a Bíblia, eu queria ir para a igreja. Por quê? São sinais de que o Espírito Santo está atuando. Só que lembrando que o batismo no Espírito Santo, no começo Deus te dá todo esse gás para você correr atrás de formação, conteúdo, rezar, orar. Mas chega um momento que você vai começar a caminhar pela fé. Toda essa euforia parece que é tirada da gente, né? Aí você já não sente mais Deus, porque a vida no Espírito não é sentir arrepio, a vida no Espírito não é você chorar, não. A vida no Espírito é algo sério. Às vezes Deus te dá toda aquela animação, emoção no início, para você poder tomar gosto por aquilo. Então eu coloco essa reflexão aqui para você, tá bom? Deus abençoe a sua vida, você que teve paciência esse vídeo no final, Deus te abençoe mesmo profundamente, tá bom? Deus abençoe você aí. E para finalizar, nós finalizamos aí em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.